Louvado seja o nome de Jesus, glórias a Deus. Que Deus assim possa te abençoar copiosamente. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja a mão do Senhor favorável à sua vida, aos seus sentimentos. E que você simplesmente derrame o seu coração na presença de Deus. Deus tem coisas gloriosas para acrescentar na minha e na sua vida. Basta nós crermos, basta alertarmos o nosso coração, buscarmos a presença do Senhor, que é o mais importante. Hoje estaremos falando sobre Judas e o seu final. O que aconteceu com aquele apóstolo, por que ele agiu daquela maneira. Enfim, são situações conflitantes. Mas nós devemos crer e obedecer na palavra do Senhor, porque Deus sempre tem avisado a humanidade, Deus sempre tem nos avisado das mais diversas situações. Então vamos buscar a presença do Senhor, vamos agir pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que seremos todos mais do que vencedores. Eu tenho certeza que a mão de Deus será sobre ti, te abençoará poderosamente. Eu tenho certeza que essa dor, essa tristeza, essa angústia, essa decepção da sua vida vai passar. E você sairá dessa situação mais poderoso, mais poderosa, mais cheio da graça, mais amadurecido, mais cheio do Espírito Santo. É o mais importante. Então vamos crer, vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos pedir o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Vamos buscar aí a presença do Senhor. Vamos buscar aí o agir de Deus, a bênção poderosa do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos voltamos a Ti agora, Senhor meu Pai, com o coração arrependido, pedindo perdão pelos nossos pecados, transgressões, iniquidades, ó Pai. Suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia. Meu Deus, perdoa, Pai. Repreende os males, a dor da alma, a dor da mente, Senhor meu Pai. Sim, meu Deus, repreende, Senhor meu Deus, a dor da consciência, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos humildes, a confessarmos os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Pai, a termos um desejo de conserto cada dia mais. Espírito Santo, envolva-nos com Tua presença. Dai-nos, ó Pai, da Tua alegria, a bênção e o poder do Senhor sobre cada um de nós. Pai, no nome de Jesus Cristo, seja o Senhor abençoando os Teus filhos, ó Pai, através dessa oração. Seja o Senhor abençoando, Senhor meu Deus, tantos quanto o Senhor quer abençoar para a glória do Teu nome. E que todos, ó Pai, possam ser livres de tudo aquilo que precisam ser livres, ó Pai. Que possam ser abençoados em tudo aquilo que precisam ser abençoados. E que o Senhor possa agir, Senhor meu Deus, com a liberdade do Teu Espírito Santo em nossos corações, perdoando os nossos pecados, ó Pai, exercendo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Senhor. Graças a Deus. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo, para que haja salvação e vida eterna. O mais importante é a salvação e a vida eterna. Andar no caminho da salvação, trilhar o caminho da eternidade. Não há outro meio ou outra circunstância. Não há sonhos nessa vida que precisam ser realizados. Há sonhos que precisam ser sonhados. E a grande realização dos nossos sonhos é a vida eterna. Porque depois que morrermos, formos ao pó, todos os sonhos acabarão, todos os desejos sumirão. E restará somente a consequência daquilo que nós praticamos através do nosso corpo, ou bem ou mal. Então por isso que temos que buscar Jesus Cristo, que é o intercessor diante do Pai, que é o nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz, pagando a nossa sentença ao Senhor. O sacrifício exigido pela lei, Ele cumpriu, para que nós tivéssemos direito à graça do Senhor e à misericórdia do Deus vivo. Aqui em Mateus, no capítulo 27, Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 10, nós vemos a real situação. Aqui no versículo 1 a seguir: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias:
Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então nós vemos aqui Judas reconhecendo o sangue inocente, os sacerdotes reconhecendo o preço de sangue, porque não puderam aceitar as moedas de prata, colocar no cofre das ofertas, porque era preço de sangue, quer dizer, era preço de assassinato. Os sacerdotes estavam cientes do mal que estavam fazendo, que queriam matar Jesus Cristo. Judas abriu os olhos um pouco tarde, viu que Jesus foi condenado, e o pior de todos, o sentimento de Judas foi remorso, não foi arrependimento. Então, se tivesse sido arrependimento igual Pedro, Jesus Cristo teria aceitado Judas novamente, ele teria confessado, buscado a presença do Senhor e teria sido um grande apóstolo, assim como foi Pedro. Mas Judas foi tomado de remorso. Remorso é um sentimento de orgulho. O remorso é tão forte que ele é tomado do orgulho, a pessoa não tem coragem de confessar, não tem coragem de buscar, de se arrepender e nem pedir perdão. A pessoa prefere tirar a sua própria vida do que enfrentar a situação. E o arrependimento nos conduz à humildade, para nos humilharmos, para reconhecermos os nossos erros e confessarmos nossos pecados e buscar a presença do Senhor. Isso aí é a diferença de Deus sobre as nossas vidas. É o agir do Espírito Santo, é o poder de Deus, enfim, são todas as situações que Deus tem determinado sobre cada um de nós. Então, se observarmos, dentro das reais condições, Judas foi um apóstolo chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Se observarmos aqui no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 4, ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. E a tristeza maior de Judas, ele reconheceu: pequei traindo sangue inocente. Então, ele simplesmente reconheceu tarde o seu pecado. Ele se encheu de remorsos. Então ele reconheceu. E eles responderam: que nos importa, isso é contigo. Judas, ele foi testemunha dos maiores sinais e milagres. Ele via o que Jesus fazia, ele via todas as maravilhas que o Senhor fazia ali, dentro daquelas condições. Então, se observarmos o agir de Deus dentro da misericórdia do Senhor, ele foi testemunha ali dos mais poderosos milagres. Ele ouviu as mais poderosas mensagens do Senhor Jesus Cristo. Ele atuou como apóstolo lá em Marcos capítulo 6, do versículo 7, e chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E, versículo 13, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Então, se você observar dentro dessa situação, a situação é o que Deus tem feito. Judas, ele era um apóstolo cheio da graça de Deus. No versículo 13, ele foi participante, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Judas, irmãos, ele teve um sentimento de muita confiança. Ele teve a confiança de todos, de Jesus e de todos os apóstolos, pois ele administrava o caixa. Lá em João 13, versículo 29, está escrito: pois como Judas trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Mas quando Jesus falou: olha, vai, faz o que tem que ser feito. Então, se você observar, Judas, ele amou o dinheiro, a raiz de todos os males. Ele amou, ele vendeu o seu mestre pelo dinheiro. Pedro negou por medo, por terror da situação, mas Pedro se arrependeu. Judas vendeu por amor ao dinheiro, mas ele não se arrependeu, ele teve remorso. Nós não podemos, irmãos, nós temos que ter um sentimento de arrependimento. O arrependimento, ele faz nos reconhecer, ele nos dá humildade de reconhecer que estamos errados. Olha, eu errei contigo, você me perdoa em nome de Jesus, eu estava errado realmente, eu te ofendi, eu te agredi, você me perdoa, eu estou errado. Isso aí traz o arrependimento. O remorso vira as costas, ele tem vergonha dele mesmo, mas não tem coragem de assumir uma situação de pedir perdão pelo mal que ele fez. Então o arrependimento traz reconhecimento e humildade. O remorso não, o remorso ele é coroado e recheado de muito orgulho, o que atrapalha realmente a condição das pessoas. Então temos que ter realmente a ação da graça de Deus na nossa vida.
Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, está muito claro, está escrito, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha só, e assim mesmo se tormentaram com muitas dores, desviaram da fé. Às vezes a pessoa vai para a igreja, começa a buscar a presença de Deus, faz campanha para ser abençoado, para Deus abrir as portas. Deus, na sua infinita misericórdia, abre as portas, prospera o trabalho, enfim, torna essa pessoa um empresário, uma pessoa bem-sucedida, enfim, uma pessoa abençoada. De repente ele começa a cobiçar dinheiro, ele quer mais, ele quer ter mais, ele se desvia da fé da palavra de Deus e assim mesmo ele se atormenta com muitas dores, principalmente a dor da consciência, a dor do ego, a dor do eu, que é muito terrível na vida da pessoa. E lá em João capítulo 12, versículo 4 e 7, mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e deu aos pobres? No versículo 7, Jesus entretanto disse: deixa a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Ou seja, Judas, ele simplesmente não estava preocupado com aquele perfume ali de 300 denários, ou seja, de uns 20 mil reais hoje, calculado em dinheiro. Então, porque um denário é mais ou menos um dia de serviço. Um dia de serviço hoje, no termo dos 100 reais, a dinheiro de hoje dá 30 mil reais. Então, por quê? Porque ele estava com a bolsa, ele roubava o dinheiro. Ele desviava o dinheiro do Senhor, porque ele amava o dinheiro. Então, irmãos, ter dinheiro não é pecado. Agora, amar o dinheiro acima de tudo é pecado, porque aí é ganância, avareza. A pessoa perde realmente o sentido daquilo que está fazendo e se coloca ali simplesmente numa situação que ele não valoriza ninguém, valoriza somente o dinheiro dele. Então, irmãos, e Judas, ele menosprezou a advertência do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo advertiu ele da situação, falou que um de vós ia me trair. Lá em João capítulo 3, versículo 21, Jesus Cristo foi muito claro: dita essas coisas, angustiou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então Judas sabia que era ele. Por que ele nos recompôs? O mestre estava falando, ele podia ter tirado aquilo do coração. Ele simplesmente tinha que ter agido com consciência. E simplesmente Judas, ele tornou-se um instrumento de Satanás. Quantas pessoas têm se tornado instrumento do inimigo, irmãos, para levantar contra a obra de Deus, para falar coisas terríveis contra a obra do Senhor, contra a igreja, contra pastores, como se fossem juízes colocados por Deus, nem para julgar, mas para condenar. São pessoas que às vezes estavam dentro da igreja e deixaram Satanás encher o coração delas de muitas coisas e simplesmente tornaram-se um instrumento de Satanás, nas mãos de Satanás, contra a igreja do Senhor. E com isso essas pessoas desviam muitas pessoas do reto caminho. Falam mal da igreja, falam mal de pastores, procuram todo tipo de argumento dentro da Bíblia, falam mal de dízimos, que não pode dar dízimo, aquilo outro, procura todo tipo de coisa. Você sabe por quê, irmãos? Que às vezes a pessoa prega tanto aí que o dízimo não é Bíblia, é só no Velho Testamento, tanta coisa. Primeira coisa, Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. O dízimo é um ato de fé e obediência à palavra do Senhor. Satanás sabe, se você for um dizimista fiel, ele não pode tocar nas suas finanças, porque ela está blindada por sua obediência. Tanto é que Malaquias diz: por amor de vós repreenderei o devorador. Então, primeira coisa, se essas pessoas usadas pelo diabo, com esses argumentos todos que eles usam, impedindo você de ser fiel naquilo que Deus determina, é o diabo usando essas pessoas para fazer você simplesmente abrir mão da sua obediência e o diabo poder tocar nas suas finanças, tocar em tudo que você tem. Essa situação. Então o diabo sabe como agir. Ele age dentro da palavra para enganar os que é de Deus. Ele tentou no Salmo 91 enganar Jesus Cristo. E o final de Judas foi terrível, irmãos.
Mateus 27, versículo 5, foi lido aqui agora há pouco. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Então nós vemos ali essa ação de Deus, retirou-se e foi enforcar. No versículo 10, com o preço da traição foi comprado um campo de sangue. Mateus 27, versículo 6 e versículo 8. Versículo 6, e os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito colocar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Versículo 7, e tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para o cemitério de forasteiros. Ou seja, eles fizeram uma reunião. O que nós podemos fazer? Esse dinheiro aqui, ele jogou para cá, ele não quer. Na oferta não pode, que é preço de sangue inocente, preço de assassinato. O que nós vamos fazer? Então compra aí um campo de um oleiro que está para vender ali, faz um cemitério de forasteiro, para jogar esses forasteiros que morrem aí, e joga para lá, esses indigentes. No versículo 8, por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então, irmãos, tenha muito cuidado, Deus sempre nos avisa para obedecermos aí a palavra do Senhor e para buscarmos a presença de Deus. Busca simplesmente a presença do Senhor. E Deus não nos deixa enganado. Deus sempre usa os profetas, os homens de Deus, a palavra do Senhor para nos avisar. Deus avisou Caim. Caim, por que caiu o seu semblante? O pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Senão todo o desejo que você tem vai ser para pecar. Deus usou Noé para avisar as pessoas daquela geração. Noé pregou a verdade, pregou 120 anos. Ninguém quis. Mas também ninguém conseguiu ser livre daquele dilúvio, a não ser Noé e sua família. Deus nos avisa hoje, ninguém fica inocente, ninguém ficará inocente, irmão, do juízo de Deus. Que pode te livrar é somente o Senhor Jesus Cristo. Aceite Ele como Senhor e Salvador de sua alma, seja firme, seja fiel. Não deixe o inimigo roubar a sua fé, roubar a sua salvação. Judas operou milagres, Judas expulsou demônios. Judas viu as maravilhas que Jesus fez. Judas presenciou tudo aquilo ali e deixou-se corromper pelo dinheiro. Não deixe o dinheiro te corromper. Não deixe a concupiscência dos olhos, da carne ou dos sentidos atrapalhar sua vida espiritual com o Senhor. Mas creia, obedeça, porque deveremos em breve estar com o Senhor na glória. Então vamos buscar sempre obedecer a palavra do Senhor. E que Deus assim te abençoe poderosamente. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Que Deus assim possa te abençoar. Vou orar pela sua causa. Eu vou decretar em nome de Jesus Cristo a sua bênção, um milagre na sua vida, que deverá acontecer instantaneamente em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é fiel para agir, para operar e para abençoar. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloco diante de Ti, Pai, todas as causas, todos os Teus filhos, ó Pai, que estão passando pelos mais diversos tipos de problemas ou situações. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu decreto, Senhor, que haja um milagre, haja, Senhor, meu Deus, uma bênção, uma maravilha do Senhor nessas vidas agora, que deverão acontecer instantaneamente em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus forte e poderoso. Pai, que eles vejam quanto o Senhor tem o poder, quanto o Senhor os ama, Pai, recebendo esse milagre, recebendo essa bênção, recebendo, Senhor, meu Deus, a alegria do Espírito Santo no coração, em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor seja sobre ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus assim te abençoe copiosamente na graça e no poder do Espírito Santo. Compartilhe aí, abençoe essa programação, abençoe vidas com essa palavra. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, desde agora e para todos sempre, e todos dizem amém. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo.